Alô, pessoal, tudo bem? Tudo bem? Boa tarde, boa noite ou bom dia, não sei o horário que você vai estar vendo este vídeo. Mas meu nome é Michele e eu tô aqui para como se diz assim, para me desnudar perante vocês e contar um pouquinho da minha história de quando eu tinha 19 anos. E uma história que mexeu muito e afetou minha vida até 30 do 11 de 2022, a data em que eu fui plenamente curada. Mas para chegar na cura, teve um processo, teve uma história. E antes disso, no vídeo, por eu ter ficado muito nervosa, que o que eu vou contar não é algo fácil, não é algo que se tenha orgulho, mas eu aprendi que eu não me orgulho do meu passado, mas eu aprendi a conviver com ele. E eu acabei esquecendo de citar alguns nomes. E antes de mais nada, eu quero agradecer essas pessoas que fizeram parte da história em relação a esse evento, tá bom? Ok? A de quando eu tinha 19 anos. De quando eu tinha 19 anos, ok? Tudo bem? Então vamos lá. Quero agradecer a Marilu. A Marilu é que me tirou daquele papelão no chão. Ela era dona do colégio. Ela me levou no médico dela, doutor Edmundo José. Outra benção, que me atendeu de graça. E ela também arrumou a psicóloga Josi, da escola. E a psicóloga me atendeu. A tia Célia, que não me deixou fazer uma besteira muito maior. E a amiga Ana Lúcia, que mesmo não sabendo de nada, me ajudou a sair de uma relação extremamente tóxica que eu estava vivendo, né? Que eu havia vivido, mas ela me ajudou. Muito obrigada. Deixa eu ver. A Roseli, que me apresentou Jesus Cristo. Muito obrigada. Você me levou lá para o pastor Nivaldo da Batista. Eu esqueci o nome da Batista, mas eu lembro que ela era ali na Alberto Seibin. E o pastor Nivaldo ouviu toda a minha história, e aí, na hora, que homem maravilhoso. Ele me falou, Isaías 41, verso 13. Porque eu sou o Senhor teu Deus, que te toma pela tua mão direita e te diz, não temas, eu te ajudarei. Não. Aí, Isaías 42, ele continua a leitura, que diz assim, no verso 6, 7, 8 e 9. Eu sou o Senhor, te chamei em retidão, e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por aliança do povo, e para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos, e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória a outrem não a darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Vede, as primeiras coisas se cumpriram, e novas coisas eu vos anuncio. Antes que venha a luz, vô-las faço ouvir. E ele me mostrou que Deus faz nova todas as coisas. Se existe um verso preferido da Bíblia, depois de João 3,16, são esses que eu acabei de ler aqui.
Deixa eu ver se eu não quero esquecer de ninguém deste evento. Eu me senti perdoada por Jesus Cristo. Eu me batizei, mas como eu não tinha tratado a raiz do problema, eu acabei vivendo uns altos e baixos espirituais. Eu acabei deixando o ser do Senhor por alguns anos. Quando eu tinha 26 anos, a minha querida Amazildes me deu estudo bíblico, ela conheceu toda a história. E eu depois eu não deixei assim a igreja mais, mas tive meus momentos de altos e baixos, tá bom? Deixa eu ver, tal. Isso mesmo. Então, aos 26 anos eu retornei ao seio do Senhor. Depois, aos 34 anos, eu quero agradecer ao Dr. Silvio Mendes, psicólogo maravilhoso, que foi me tratando. Eu falo que hoje, o Dr. Silvio, ele foi aquele que preparou o terreno. Aí, há 3 anos atrás, eu conheci o Pablo Marçal na pandemia. E ele foi uma pessoa, uma companhia virtual que eu tive. E eles me ajudou só hoje a descobrir que eu tenho uma identidade, um propósito. Ele me ajudou a cair para dentro de mim. 3 anos. Mas o fruto não estava maduro. E depois, agora, nas eleições de 2022, especificamente, eu conheci na internet a psicoterapeuta, né? Loris. E ela me ajudou a botar para fora numa mentoria que ela faz chamada Método Florescer, em que eu contei esse problema depois de não sei quantos anos. Eu consegui abrir para outras pessoas e fui abrindo aos pouquinhos. Ok? Deixa eu ver. Então, esses nomes que eu citei foram nomes de pessoas que estiveram envolvidas direto ou indiretamente na época do evento e um pouquinho após o evento. Muito obrigada. E quero agradecer a cada amigo e cada amiga que no decorrer dos meus 44 anos passaram pela minha vida. Muito obrigada. Sintam-se amados por mim. Vocês são importantes e suas vidas importam muito para mim. Mas me perdoe, porque eu ainda não estava preparada para contar. Ok? Eu estou aqui, contem comigo. Agora eu vou mostrar o vídeo. Ele está, a princípio, eu coloquei um filtro de preto e branco para que você entenda o momento que eu estava vivendo e a época, e depois eu vou mudar o filtro, e aí vai mostrar que a luz chegou na minha vida. Graças a Deus, para honra e glória do nome do Senhor, eu estou curada. E se cumpriu Romanos 8:28. Deus faz todas as coisas cooperado para o bem daqueles que o amam. Hoje a minha dor, a minha cicatriz, ela será remédio para outras pessoas. Vamos ao vídeo.
Olá, meus queridos amigos do SOS Você Não Está Sozinho. Hoje eu vim aqui para falar com vocês sobre algo que aconteceu comigo há 25 anos atrás, quando eu tinha 19 anos. E essa história eu não sabia o tanto que esse evento havia me colocado nessa prisão, nesse cárcere da depressão, da ansiedade, da síndrome de pânico. Então eu tô aqui hoje para compartilhar com vocês o meu testemunho e como eu fui curada. Então, escuta essa história. Quando eu tinha 19 anos, hoje eu estou com 44 anos. E na minha época, não é que nem hoje, né? Você tem tanta informação, você tem muita coisa, ajuda, internet, um monte de coisa. E eu vim do interior de Sonora. E lá a gente é criado de uma forma bem assim, a gente chegava a ser meio matutão assim quando vinha para a cidade grande, né? E eu vim para a cidade grande aos novinha. E aí vim e aconteceu que eu deixei de ser virgem. E nessa do deixar de ser virgem, nossa, esse é aquele escândalo, porque na época eu fui criada para que se casasse moça, né? E não tinha essas. Família minha era bem conservadora mesmo. Então, aconteceu tal, perdi a virgindade, né? Deixei de ser virgem e segui minha vida. E uns meses depois, eu conheci, que para mim na época foi dois monstros. O primeiro monstro foi a pessoa que eu passei a namorar. E o segundo monstro foi a mãe dessa pessoa. E quando eu comecei a namorar esse rapaz, ele pegou e me disse assim: olha, eu tô te fazendo um favor, te aceitando usada desse jeito. Olha, sua família não vai te perdoar por isso, seu pai não vai te aceitar assim. E, inacreditavelmente, por ser aquela menina de interior, mas extremamente bobinha, extremamente inocente, eu falei assim, gente, o que eu tinha feito lá atrás, lá uns meses atrás, foi muito grave. Então esse rapaz agora que apareceu aqui na minha vida, ele tá me fazendo um favor, eu vou continuar com ele. E aí, foi uma relação extremamente tóxica. Foi uma relação extremamente doente. Ele era uma pessoa doente da cabeça. Ele era uma pessoa, hoje eu entendo bem isso, muito mais do que naquela época. Era uma pessoa extremamente agressiva. Chegou até a me bater uma vez, que eu acho que eu me perdi para ir para casa dele. Eu nunca enxerguei bem à noite, mas me bateu, sabe? Uma pressão. A mãe dele era tão assim, falava que eu ia ser uma fornecedora de marmita, que eu não era pro filho dela, sabe? Isso na minha cara, o que eu imagino que ela não falava por trás. Aí eu fui me angustiando naquela relação. E o meu corpo chegou a um nível assim que não aceitava mais nem esse rapaz me tocar. E aí, de uma forma muito estranha, não sei te falar como, enfim, ele forçou uma situação e nessa situação, alguns meses depois eu engravidei
E quando eu descobri que eu estava grávida, eu estava de 1 mês de gestação. Então, eu fui falar com ele e aí falei também com a minha mãe. Esse rapaz, a princípio, não disse nem que sim, nem que não. A minha mãe ficou nervosa, como disse, era de família conservadora, e ela ligou para ele. Naquela época não tinha celular, tá? Era esses telefones fixos. Minha mãe ligou para ele e aí ele pegou e, e ela conversou com ele e falou que era para ele resolver a situação. Mas na cabeça da minha mãe, resolver a situação era assumir, casar, não abandonar nem a mãe, nem a criança, entendeu? Mas esse rapaz, ele falou pra mim assim, nem a sua mãe te apoia, e mandou resolver a situação. E nós vamos conversar lá em casa hoje à noite. Tudo bem, eu fui, me levou lá na casa dele. Só que eu nunca imaginei na minha vida que estava preparado para mim. Esse rapaz, ele entrou tanto na minha mente que ele forçou uma situação que para mim era inconcebível. Resumindo a história, ele me fez tomar 2 remédios, aplicou 2 remédios. E eu tive uma noite terrível. Uma noite terrível. Uma noite assim que eu não desejo pra ninguém. Porque eu tava tendo as dores de parto. Começou a sair, acho que, sei lá, alguma coisa grossa, mas não era um bebê porque eu tava de 1 mês, então ainda era muito pequenininho. Mas acredito que seja a placenta. E eu fiquei totalmente arrebentada. Arrebentada emocionalmente. Eu quero dizer para você uma coisa. Eu sei que no outro dia, umas 6 horas da manhã, eu estava fazendo um curso, não lembro de que lá. E ele me deixou lá no meu local de trabalho. Eu trabalhava na época numa escola. E ele me deixou lá. Eu tinha muita amizade com o pessoal da limpeza lá, da higienização. E eu falei assim, eu não dormi muito bem. Vocês têm um local que eu possa descansar um pouquinho até o horário da escola começar? E as meninas muito gentis me levaram lá num quartinho pequenininho, assim, tinha as vassouras, os baldes, e no chão tinha um pedaço de papelão. E eu deitei naquele papelão. Sabe como eu descobri que a minha falta de valor, amor pessoal, começou primeiro dessa relação tóxica, que eu não consegui sair dela. Não conseguia. E depois, a hora que eu deitei nesse papelão, mas eu depois aceitei Jesus. Esse rapaz saiu, eu conheci uma outra pessoa. Eu vou falar o apelido dele, porque o apelido dele, o nome não vou falar mais o apelido, mas foi uma pessoa que depois ficou muito importante. O Beto me colocou num caminho dos estudos, de viagens, abriu minha mente. Eu sou muito grata a essa terceira pessoa. Enfim. Mas eu depois aceitei Jesus, me batizei,
Eu lembro que o pastor falou que Jesus pegou meus pecados e jogou, lançou no fundo do mar, que ele já tinha me perdoado. Eu realmente sentia o perdão de Jesus. Mas eu acho que eu nunca me perdoei, mas eu enterrei esse evento lá dentro de mim. Enterrei lá, guardei, deixei. E depois dessa época eu vivi numa oscilação de depressão, ansiedade, síndrome de pânico, e nunca saía disso. Nunca saía disso. Sempre estava de novo, ou com depressão, ou deprimida, ou com tristeza. Eu não tinha brilho, eu não tinha mais alegria. E eu guardava aquilo, eu carregava. E isso a minha família não conversava sobre esse assunto, que era um assunto muito dolorido. Então, todo mundo enterrou, todo mundo escondeu debaixo do tapete. Essa é a verdade. Gente, aí eu tô contando a história do final pro começo, tá? E aí, há 3 anos atrás, eu acessando a internet, muito com depressão, tudinho. Eu vou até mudar o filtro aqui, porque ali foi o meu início da minha cura. Então, eu vou mudar aqui o filtro. Nós vamos para aqui. E aí eu conheci o Pablo Marçal. Os alunos dele é Titi. Titi na área. E eu falo com muito carinho, porque o Pablo, ele foi uma companhia durante 3 anos da minha vida, em que eu não aguentava mais. Eu já queria desistir da minha vida, ir para autoeliminação. E acordava 4h59, tomava banho frio. E ele falava: só hoje. Só hoje eu vou viver. Só mais hoje. Então, obrigada, Titi. Eu fiz os cursos dele, fiz o MDM, F10K, para me manter ocupada. Fiz o Saia do Caixão, fiz o método IP online, que eu paguei junto, na época que eu não podia ter presencial, aí paralelo junto, pagava um valorzinho a mais e incluía o método IP presencial. Só que depois que voltou a pandemia, eu não conseguia agendar, sabe, para ir no presencial, e ia vencer em 2022. E aí eu consegui ir no método IP presencial e fui. Ele ocorreu no dia 26/11/2022 e 27/11/2022. E lá, quando o Titi veio falar comigo, não, eu fui falar com ele fazendo uma pergunta e eu não consegui. E o Pablo, ele olhou assim, sabe quando a pessoa olha dentro da bolita do seu olho assim? Eu travei, sério mesmo. Ai, meu Deus. Tava com a pessoa que me acompanhou há 3 anos virtualmente ali na minha frente e eu travei. Mas o que eu senti foi que ele tava lendo a minha alma. E ele falou assim: quando você sabe que você perdeu o seu valor pessoal, né? Eu perdi, né? Vai lá, confia em mim. Vai lá, desbloqueia. Eu fiz, tal, mas ainda não é. Mas na volta da viagem, no ônibus, eu falei: Espírito Santo, me revela em que momento que eu perdi o meu valor pessoal.
que me afetou até hoje, até aqui, nas minhas escolhas, nas minhas decisões, nos meus relacionamentos, comigo mesmo, com as outras pessoas. E aí, o Espírito Santo me revelou toda essa situação que eu relatei no começo do vídeo. E eu descobri que foi ali a raiz que começou. Eu não choro mais contando esse evento triste, mas eu consigo entender que eu não vou alterar o passado. Então, eu ficar me culpando não vai resolver meu problema. Entende? Aí, quando eu cheguei naquele período, a gente estava vivendo eleições e eu vi a Lores, né? A Lores, psicoterapeuta, psicanalista, neurocientista, que entende do cérebro. Aí, eu vi que ela tinha assistido um vídeo gravado dela da escala da consciência, que é muito interessante, fala sobre a pirâmide de Maslow. E aí, eu falei, mãe, eu vou fazer o método Florescer, porque eu descobri a raiz de quando começou a minha depressão. E aí, minha mãe me incentivou, passei o cartão, passou, que já naquele dia já ia ser a primeira mentoria. Então, eu vi o mover de Deus, porque quando voltou os presenciais lá do método IP do Pablo, eu não conseguia ir, então não era sem propósito, eu achava que eu não estava conseguindo ir, mas era Deus movendo as coisas para o tempo certo, o tempo da cura. E aí eu fui no método Florescer, entrei, e algo que eu não falei por 25 anos, eu falei. E no outro dia, sabe quando te dá aquela limpeza no corpo? Me deu uma diarreia terrível, assim, terrível e abençoada, né? Porque eu entendo como limpeza. Mas, e depois disso, por incrível que pareça, eu fiquei leve. Leve, 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 leve. Que chega assim, sabe? O meu rosto tirou aquela falta de brilho que tinha. Eu tô falando sério. Como se a minha alma tivesse sido lavada ali. Então, eu quero dizer para vocês que não se culpe mais. Não vale a pena. A gente não vai conseguir alterar o passado. A gente só vai conseguir alterar o nosso dia de hoje, que é o dia das decisões. Aí, por 25 anos, eu tive o intestino preso. E hoje eu não tenho mais. Eu tô indo até demais. Em especial, eu quero te falar para você que eu vivi uma corrente de prisão por 25 anos. E nessa prisão estavam os carcereiros, que é a depressão, ansiedade, síndrome de dor. Todos eles estavam ali trabalhando nessa prisão para me manter lá.
não adiantava eu pensar, e se eu tivesse corrido? Quando acontece esse tipo de coisa na vida da mulher, digamos assim, um aborto, no meu caso me provocaram um aborto, essas duas pessoas, a mãe dele e ele, seguiram a vida deles e continuaram vivendo, mas quem teve que lidar com a culpa fui eu. Eu tive que conviver com a culpa. Eu tive que conviver com a dor. Entende? Eu carreguei essa culpa por 25 anos. E aí, eu cheguei a engravidar de novo, mas não segurei. Mas aos 34 anos, eu me casei. Cheguei a engravidar por 3 meses. Sou grata a Deus por essa gestação de 3 meses. Mas eu tive descolamento de placenta. E não teve jeito, não colou. E Deus sabe o porquê de todas as coisas. E aí eu não engravidei mais, né? E aí aos 40 anos eu entrei na pré-menopausa e aos 44 já não menstruo mais. Mas depois que eu fiz esse dia dessa mentoria, 30/11/2022, eu nunca vou esquecer essa data, porque é a data da minha libertação. Foi a data em que eu descobri que eu já estou perdoada por mim. O perdão de Jesus, ele já perdoou há muito tempo, ele já esqueceu. Mas eu fiz as pazes com o meu passado. Se você estiver passando por qualquer situação em que você esteja com depressão, com síndrome de pânico, com ansiedade, qualquer coisa que você esteja passando, eu quero dizer para você, não se culpe. Não se culpe. Busque ajuda. Busque profissionais, como por exemplo a Lores, que é uma pessoa que ela e o Pablo, eu só desejo bênçãos sobre a vida deles e que eles continuem sendo instrumento nas mãos para que outras vidas sejam salvas. E hoje, pessoal, eu quero ser a pessoa que mais ajuda mulheres a não abortarem seus bebês. E hoje eu quero ser a pessoa que mais ajuda bebês desde o ventre a serem salvos. Esse vai ser o meu propósito, ajudar pessoas na área da depressão, ansiedade, síndrome de pânico, mas em especial os dois públicos. Um inocente que não veio à vida e mulheres que às vezes por pressão psicológica, pressão emocional, vão tomar uma decisão contrária à vontade delas mesmas, e porque nós nascemos para concebermos, para dar vida, não tirar vida. E eu estou muito feliz, eu estou em paz. Não tem preço você ficar em paz com a sua mente, em paz com o seu sono. Não tem preço. Então, a culpa é algo terrível e ela nos coloca em uma prisão. E nessa prisão trabalham alguns carcereiros que querem que você fique lá, que você não saia. Que
rejeição, a depressão, a ansiedade, síndrome de pânico. O e se, ele não faz sentido, porque a gente não consegue alterar o e se. A gente não consegue, como eu vou dizer, e se eu fizesse isso, e se eu fizesse aquilo? Passou, não tem como. Quando vem a depressão, a nossa alegria ela vai embora. A nossa vontade de viver, ela perde o sentido, porque o peso da dor é muito grande. E eu carreguei isso por 25 anos. Uma culpa de um aborto que me forçaram a fazer. E fui eu que tive que lidar com isso. Fui eu que tive que resolver esse problema emocional que eu passei. E ele está resolvido. Agora eu quero falar com você, mulher que está grávida, que está passando aí por um momento emocional, uma confusão emocional. Eu sei que pode estar pensando na sua cabeça, ai, mas vai atrapalhar os meus planos. Ai, mas o que vão pensar de mim? Ai, mas eu vou ficar sozinha. Ai, mas será que essa é a melhor decisão? E muitas vezes essa pessoa deve estar te influenciando a querer que você aborte. Não faça isso. Na dúvida, não faça isso. Porque essas pessoas, no caso, o pai da criança que te engravidou, ele tá pensando só nele. Você acha que ele tá pensando em você? Quando ele tá te propondo para tirar uma vida, um aborto, eu tô te falando, não faça isso. Porque o dano é muito grande. Eu te faço uma pergunta. Você já viu quem fez aborto sair soltando fogos? Nossa, hoje eu estou tão feliz, acabei de fazer um aborto. Me conta na internet aí. Não tem, eu não conheço uma mulher que fez isso, que tá bem emocionalmente. Não fica, não tem como ficar. E esse é o meu testemunho para que você pare de se culpar. Não importa o que aconteceu com você, eu não sei o que você fez na sua vida, isso não é só por causa do meu caso, no meu caso foi um aborto. Mas eu não sei o que você fez e não importa mais. Sabe, lá na Lores eu aprendi a ter um reencontro com essa pessoinha aqui, ela chama Mimizinha. Ela sou eu, criança. E com a Mimizinha agora eu converso todos os dias. Por ela eu sou o pai e mãe dela. E eu e a Mimizinha conversando, eu decidi ser mãe de outra forma. Eu vou adotar. Eu tô me preparando para isso, que eu quero estar bem emocionalmente. Porque é uma vida que eu vou treinar para o mundo. E não é qualquer treinamento. Eu não vou criar filho. É uma pessoa, um ser humano. O ser humano ele é treinável. E nós decidimos que eu vou ser mãe de outra forma. Na biológica não dá mais, porque o tempo chegou para mim. Eu tenho 44 anos. Foi-se, não menstruo mais. Mas quantas crianças estão precisando de uma mãezinha, né? Estão lá no orfanato. E Deus vai preparar a criança. Eu estou orando por essa criança. Eu estou começando do jeito certo, buscando Deus, orando, clamando. E eu tenho certeza que você que está cogitando fazer um aborto, se você tiver seu bebezinho, você vai ser grata depois de ter permitido que seu bebezinho viesse à vida. Em especial também, eu quero te pedir que não desista da sua vida. Ela é seu ativo ou seu bem mais precioso.
faz só hoje, como diz o Pablo. Só hoje não desiste. Só hoje. Vive só hoje. E uma coisa que você precisa: mude os pensamentos. Mude os pensamentos. Evite músicas que te levam ao pensamento negativo. Evite amigos tóxicos. Vai ter que mexer nas amizades. A cura, ela é um processo. O meu processo, por falta de conhecimento, levou 25 anos. O senhor não precisa levar tudo isso. Porque hoje você tem alguém que está testemunhando para você que tem jeito. Não saiba como? Gente, passa a seguir pessoas tipo o Pablo, o Paulo Vieira, a Lores. Consuma os conteúdos da Lores ali no YouTube, no Instagram, @Lores. Você vai ver, você não vai ser a mesma pessoa depois que você assistir. Eu tenho plena certeza disso. Não tenho certeza não, eu tenho plena certeza disso. Então, seja um apaixonado por você, porque eu e a Mimizinha, nós estamos apaixonados. Apaixonados. Amamos a vida hoje. Celebramos todos os dias a vida. Eu já a levanto com alegria no coração. E esse era o meu testemunho. Eu sou grata a pessoas que me ajudaram a sair desse vale. Sou grata aos terapeutas que passaram na minha vida também, Dr. Silvio Mendes. Muito obrigada. Meu psiquiatra que eu tive o ano passado. Já é o ano passado, né? Em abril do ano passado eu tive um síndrome de pânico meio grave. Fui atendida pelo Dr. Silvio Mendes, pelo meu outro psiquiatra. É João, mas não, fugiu o nome do meu psiquiatra, vocês acreditam, mas tá bom. O que eu quero dizer? Você nasceu para ser pleno. Você não precisa mais carregar essas dores, tá? Jesus, ele já carregou todo o teu fardo. Entrega para ele e deixa ele fazer a limpeza. E deixa ele permitir que você acesse os instrumentos dele, que ele deixou aqui na terra. E muitas vezes são pessoas, são anjos humanos chamados. No meu caso, foi o Marçal, Titi e a Lores. Muito obrigada. É isso aí. Meu testemunho aqui para você. E não desista. Você é único no mundo. Você é precioso para Deus, para Jesus, para o Espírito Santo e por mim. Pode acreditar. Você é precioso por mim também. Um beijo. Tchau, tchau, tchau. É isso aí. Eu quero finalizar dizendo para você que essas duas pessoas que me prejudicaram quando eu tinha 19 anos de uma forma emocional, elas estão completamente perdoadas. E eu não sou mais dependente emocional delas, dele nem da mãe dele. E também quero agradecer por cada amigo, cada pessoa que apareceu na minha vida. Porque vocês encheram minha vida. E obrigada por cada conversa, cada bate-papo. Valeu a pena. E vamos ser gratos e celebrar todos os dias por mais um dia de vida. Eu, em especial. Que talvez se eu tivesse tomado a atitude da autoeliminação há alguns anos, talvez eu não estaria vivendo o que eu estou vivendo hoje.
Talvez eu não estaria abrindo a minha boca para ajudar outras pessoas, como estou abrindo hoje. Eu desejo a cada um de vocês que vocês caiam para dentro de vocês mesmos. E lembre-se, pessoas ajudam pessoas. Confortam, seguram na mão, mas para sair do vale da culpa, da depressão, da ansiedade, síndrome de pânico, é você que vai ter que sair. Obrigada aos profissionais que passaram pela minha vida. Obrigado aos amigos virtuais que passaram pela minha vida. Obrigada aos amigos físicos que fazem parte da minha vida. Muito obrigada. Sintam-se amados por mim. Beijo. Tchau, tchau, tchau.